Mas então, na noite de 22 de março de 2022, as coisas começaram a ficar estranhas. Carlos e Lúcia não voltaram para casa. A ausência de Carlos até fez sentido, talvez ele tivesse ido para a casa dos pais. Mas Lúcia, isso não fazia sentido, ela deveria ter voltado para casa. Helena pensou que talvez Lúcia estivesse na casa de uma amiga, embora isso não fosse algo que ela costumasse fazer. Na manhã seguinte, os dois voltaram para casa, e Helena tentou ficar tranquila. Talvez Carlos tivesse apenas deixado Lúcia no trabalho e decidido passar um tempo por lá. Oi! Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre outro caso real e impressionante que aconteceu aqui no mundo. E dessa vez, a história nos leva até Manila, nas Filipinas. É uma daquelas situações complicadas, mas absolutamente emocionantes e que você vai querer acompanhar até o final. E aí, o que aconteceu exatamente nesse caso? Vamos detalhar tudinho e explorar essa história completa. Antes de começarmos, não esquece de dar aquele like, comentar e se inscrever no canal. E, claro, compartilhe essa história com seus amigos, vamos fazer ela chegar a mais gente. Agora sim, vamos nos jogar nessa história. Tudo começa em Manila, nas Filipinas, onde conhecemos Maria. Ela nasceu em 1992 e é a irmã mais velha de 2 irmãos. Desde pequena, foi diagnosticada com leucemia, um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue e a medula óssea. Infelizmente, não tem cura, e apesar de alguns tratamentos poderem ajudar a retardar, a doença se espalha rápido. Essa foi a realidade de Maria desde sempre, e é por isso que sua irmãzinha, Lúcia, sempre esteve ao lado dela, cuidando como uma verdadeira protetora. Lúcia era como uma segunda mãe para Maria, sempre ao seu lado, oferecendo todo o apoio. Mesmo com todos esses desafios, tanto Maria quanto Lúcia eram super independentes. A mãe delas faleceu em 2011, e desde então, o pai delas, Ramon, passou a fazer o papel de pai e mãe. Antigamente, a tia de Maria ajudava, mas com o tempo e com a saúde de Maria variando, ela mesma aprendeu a se cuidar. Ela já não era mais tão mimada, especialmente depois do ensino médio, quando começou a namorar Carlos. Ele estava sempre por perto, alternando entre sair com Maria e com Lúcia. O namoro continuou quando ambos entraram na Manila State University e se formaram juntos. Enquanto Carlos conseguiu um trabalho em uma cooperativa de crédito, Maria teve dificuldades em encontrar um emprego. Ela foi reprovada em vários exames médicos, principalmente por causa dos problemas de visão, às vezes nem conseguindo distinguir algumas cores, como vermelho e verde. Os pais de Carlos não estavam tão felizes com a ideia de ele namorar alguém com uma doença hereditária, mas o amor sempre encontra um jeito, né? O relacionamento deles seguiu firme. Com o tempo, Ramon passou a admirar Carlos. Ele viu que o cara era paciente, trabalhador e estava sempre ao lado de Maria, o que conquistou o respeito dele. Em 2017, Ramon começou a se relacionar com Helena, uma antiga colega de trabalho que administrava uma floricultura com o sobrinho. Após um tempo, ele decidiu que queria saber se as filhas aceitavam que ele se casasse novamente. Ele estava se sentindo sozinho, e ao invés de seguir por relacionamentos vazios, achou que casar com alguém que pudesse ajudar com as responsabilidades seria uma boa. Então, após a bênção das filhas, Ramon e Helena se casaram em setembro de 2017. Ramon tinha 49 anos e Helena, 43, sendo esse o primeiro casamento dela. A casa ficou um pouco mais cheia, mas tudo estava indo bem. A saúde de Maria deu uma melhorada, e ela e a irmã se davam super bem com a nova madrasta. Era tudo o que Ramon queria. Mas então, em maio de 2020, durante a pandemia, as coisas tomaram um rumo diferente. Ramon contraiu o vírus e precisou ser internado para um longo tratamento. Infelizmente, um mês depois, ele faleceu, deixando todos em um profundo luto, especialmente Maria. Ela sempre achou que seu pai seria o primeiro a falecer, por causa da sua saúde frágil, mas o destino acabou sendo cruel de outra forma. Felizmente,
Ramon havia se preparado para o futuro. Ele deixou economias, uma casa, terras e campos de arroz. Maria não estava trabalhando, mas Lúcia, sua irmã, era recepcionista. Após a morte de Ramon, Helena voltou ao negócio de flores, e Maria começou a aprender as tarefas. Ela seguiu os passos da madrasta, ajudando a trazer uma fonte de renda estável para a família. Então, mesmo com toda a dor pela perda do pai, o legado e as finanças dele foram preservados, e isso fez toda a diferença. No começo de 2021, a saúde de Maria piorou muito. Ela começou a ter calafrios constantes, sentia dores terríveis nas articulações e não conseguia parar de vomitar. Além disso, seu peso despencou. A família ficou completamente arrasada ao ver tudo aquilo acontecendo com ela. Ela foi tratada em um hospital em Manila, mas os médicos e a companhia de seguros acharam que o melhor seria transferi-la para um hospital maior em Quezon City, com uma equipe médica mais qualificada e equipamentos mais avançados. Com Carlos sempre ao seu lado, ela foi transferida e passou mais de um mês lá. Carlos fez um grande sacrifício. Ele largou o emprego só para ficar com Maria e cuidar dela, e isso não agradou nada seus pais. Eles não viam sentido em tentar salvar Maria, já que a leucemia era uma doença tão agressiva e sem cura. Toda a situação era tão difícil que seria impossível explicar todos os tratamentos que Maria passou. Seus 3 tios chegaram a vender 2 casas e algumas terras para conseguir pagar as despesas médicas. Houve momentos em que Maria pensou em desistir, sobrecarregada não só com o sofrimento físico, mas com o peso do custo do tratamento e o sacrifício que isso estava trazendo para sua família. Ela odiava ver o quanto todos estavam se sacrificando só para tentar salvar a vida dela. Mas, mesmo com tanta dor, a luta seguiu. E quem está lutando pela vida, às vezes precisa sacrificar tudo. Enquanto isso, Carlos foi morar com a família de Maria. Seus pais o expulsaram de casa por ele ter deixado tudo para trás por ela, até mesmo seu emprego e suas economias. Sem dinheiro, ele teve que contar com a ajuda da família de Maria, basicamente vivendo debaixo do mesmo teto e dependendo deles para tudo. Ele estava virando como um segundo marido para Maria. Então, os tios dela conversaram e acharam que seria melhor se eles se casassem oficialmente. Não só para dar estabilidade a Maria, mas também para acabar com os rumores sobre o relacionamento deles. Conseguir a aprovação dos pais de Carlos para o casamento foi outro grande obstáculo, mas depois de meses de conversas e negociações, finalmente, eles deram a bênção. Em janeiro de 2022, Carlos e Maria ficaram noivos. A ideia era se casar em 6 meses. Em abril de 2022, Maria teve que voltar a Quezon City para mais um tratamento, dessa vez acompanhada de seu tio, já que Carlos estava doente. Inicialmente, Helena, sua madrasta, deveria ir com ela, mas ela não se sentia segura. Não sabia muito sobre o tratamento e tinha medo de acabar fazendo algo errado, então ficou em Manila com Lúcia. Foi nesse período que Helena começou a perceber algo estranho em Carlos. Ele dizia que estava muito doente para ir com Maria, mas quando conversava com Lúcia, estava super bem, rindo e brincando como se não tivesse a menor preocupação. Helena tentou ignorar aquilo, afinal, Carlos era um cara leal. Ele estava com Maria há tanto tempo, brigou até com os pais para ficar com ela. Não parecia possível que ele estivesse fazendo algo errado, especialmente com Lúcia. Mas então, na noite de 22 de março de 2022, as coisas começaram a ficar estranhas. Carlos e Lúcia não voltaram para casa. A ausência de Carlos até fez sentido, talvez ele tivesse ido para a casa dos pais. Mas Lúcia? Isso não fazia sentido, ela deveria ter voltado para casa. Helena pensou que talvez Lúcia estivesse na casa de uma amiga, embora isso não fosse algo que ela costumasse fazer. Na manhã seguinte, os dois voltaram para casa, e Helena tentou ficar tranquila. Talvez Carlos tivesse apenas deixado Lúcia no trabalho e decidido passar um tempo por lá. Mas, mais tarde naquele dia, Carlos disse a Helena que tinha passado a noite em uma casa de campo onde Lúcia trabalhava. Helena, já começando a ficar desconfiada, perguntou: "Ah, Lúcia estava de turno noturno, né?
Foi por isso que você ficou na casa de campo. Carlos hesitou antes de responder. Sim, ela trabalha no turno da noite, até de manhã. Algumas horas depois, Helena teve uma conversa franca com Lúcia. Sem rodeios, ela perguntou: Lúcia, você não estava de turno ontem à noite? Por que ficou no trabalho? Lúcia parecia surpresa e respondeu que não tinha ficado lá. Na verdade, ela passou a noite na casa de uma amiga, porque havia uma festa de casamento acontecendo. Mas isso não batia com o que Carlos tinha dito, e agora Helena estava começando a suspeitar de algo. As respostas de Carlos e Lúcia não faziam sentido, e a partir daí, Helena começou a se questionar se estava sendo enganada. Por mais que ela quisesse acreditar que Carlos era um homem leal, as incoerências eram difíceis de ignorar. Algo estava errado, e Helena sentia que havia mais nessa história do que parecia. Então, para confirmar suas suspeitas, numa noite, Helena decidiu agir. Silenciosamente, saiu do quarto e foi até os fundos da casa. O quarto de Carlos estava vazio. Ela se lembrava de ele ter dito que ia dormir lá, o que a deixou ainda mais curiosa. Lentamente, ela se aproximou do quarto de Lúcia. Tentou abrir a porta, mas estava trancada. Pensando rápido, Helena pegou uma cadeira, subiu e espiou pela abertura acima da porta. O que ela viu a deixou sem palavras. Carlos estava beijando Lúcia. Chocada, Helena bateu na porta imediatamente, gritando e xingando os dois. Nenhum dos dois quis sair, até que Helena, com firmeza, declarou em voz alta que tinha visto tudo pela fresta da porta. Não adianta ficar quieto. Vá embora, Carlos. Você é uma vergonha. Depois de uma longa pausa, os dois saíram com relutância e pediram desculpas. No dia seguinte, Lúcia implorou para que Helena não contasse a Maria o que ela havia presenciado, com medo de que isso afetasse ainda mais a saúde dela. O casamento estava próximo, os convites já tinham sido enviados, e se os tios de Maria descobrissem, ficariam furiosos. Com o coração pesado, Helena concordou em guardar o segredo, mas com a condição de que eles nunca mais se comportassem daquela forma. Helena sentiu um pouco de pena de Carlos. Ele estava com Maria há mais de uma década, mas nunca tinha tido intimidade com ela, principalmente por causa dos problemas de saúde dela. Era uma situação difícil, e com tudo o que estava acontecendo, parecia que, se algo acontecesse com Maria, Carlos talvez acabasse se casando com Lúcia. Afinal, eles se davam bem, e Carlos, apesar de seus defeitos, parecia ser um bom homem. Mas as coisas tomaram outro rumo em 1º de junho de 2022. Helena novamente flagrou Carlos e Lúcia se beijando, dessa vez na cozinha. O beijo foi rápido, mas suficiente para deixar Helena furiosa. Carlos a puxou para o banheiro e implorou para que ela não contasse a Maria. É uma longa história, mas podemos conversar depois do casamento. Só não estrague isso para nós, ele pediu. Helena concordou, mas seu coração não estava tranquilo. O que estava acontecendo entre eles? Maria sabia de tudo isso? Helena não conseguia deixar de sentir que algo não estava certo. Para complicar ainda mais, o tio de Maria começou a desconfiar de Carlos. Ele estava cada vez mais preguiçoso. Depois do noivado, ele quase nunca acompanhava Maria aos tratamentos e parecia mais interessado em ficar em casa assistindo TV ou jogando. E tudo isso sendo financiado pela família de Maria. Seu verdadeiro caráter estava começando a aparecer, e não era nada bonito. Então, em 6 de julho de 2022, tudo mudou. Maria e Carlos se casaram oficialmente na frente das testemunhas. Mas, apenas uma hora depois, algo terrível aconteceu. Ao meio-dia, Maria teve uma convulsão e foi levada às pressas para uma clínica próxima. Seu estado era crítico e a família estava em pânico, rezando por um milagre. Infelizmente, 2 horas depois, Maria faleceu, com apenas 29 anos. As consequências foram um verdadeiro caos. Quando os tios de Maria descobriram que Carlos estava prestes a herdar a parte dela na propriedade, ficaram furiosos. Começaram a discutir enquanto faziam os preparativos para o funeral. No final das contas,
Eles aceitaram que Carlos recebesse a herança, mas com uma condição: ele deveria se afastar de Lúcia. Já havia rumores de um possível relacionamento entre eles, e parecia que Carlos estava mais interessado na herança do que em qualquer outra coisa. A cena na funerária foi estranha e tensa. Carlos e Lúcia estavam sumidos, depois de uma briga enorme em casa. Lúcia estava revoltada, sentindo que havia esperado anos para Carlos se casar com ela, depois da morte do irmão. Mas, ao invés de demonstrar amor por ela, Carlos parecia estar mais focado no dinheiro. Mesmo assim, ele tentou acalmá-la, dizendo que tudo fazia parte de um plano. A ideia era garantir a herança primeiro, e depois de alguns meses, eles se casariam em segredo. Mas Carlos a alertou que os tios de Lúcia eram duros e que precisavam tomar cuidado. Apesar das brigas constantes, acabaram se envolvendo em um relacionamento secreto e proibido. A pior parte de tudo isso: Carlos deveria estar na funerária, lamentando a morte de Maria, mas, em vez disso, estava passando o tempo com sua cunhada. Helena, claro, acabou descobrindo. Quando chegou em casa, os encontrou juntos, logo após o caso vergonhoso. Furiosa, ela ameaçou contar aos tios de Lúcia o que havia presenciado. Lúcia correu para o hospital, mas Carlos tentou convencer Helena a ficar quieta. Ele não queria que ninguém soubesse do que estava acontecendo. E então aconteceu algo ainda mais inesperado. A mãe de Helena, em uma reviravolta chocante, beijou Carlos apaixonadamente. Ele ficou surpreso, mas ao invés de afastá-la, retribuiu o beijo. Não demorou muito para que Carlos levasse a sogra para um quarto, e os dois passaram a noite juntos. Menos de 2 horas depois, Carlos havia se envolvido com 2 mulheres. Enquanto isso, ninguém sabia que um dos tios de Maria, Fernando, acabará de chegar à casa. Quando Fernando flagrou os dois, ficou furioso e imediatamente confrontou-os. Helena tentou explicar, mas suas palavras não fizeram diferença. Ele deu um soco em Carlos, fazendo-o cair no chão, e depois o perseguiu até a cozinha. Porém, para a surpresa de Fernando, Carlos estava em vantagem. Em um ato de autodefesa, Carlos pegou um cortador de frutas e atacou o sogro. Fernando foi levado às pressas para o hospital, e apesar de ter contado à polícia o que aconteceu, acabou sucumbindo aos ferimentos 2 dias depois. Carlos foi preso e a polícia iniciou uma investigação sobre os terríveis acontecimentos. Maria e Fernando foram enterrados no mesmo dia. O julgamento que se seguiu deixou todos chocados. Ninguém poderia prever a verdadeira natureza de Carlos. Apesar de toda a lealdade que ele demonstrou a Maria, sacrificando-se tanto por ela, até mesmo largando o emprego e se afastando da própria família para ficar ao lado dela, ele estava secretamente envolvido com Lúcia há anos. Segundo Carlos e Lúcia, Maria havia descoberto o relacionamento deles. No começo, ela ficou furiosa e com o coração partido, mas com o tempo, entendeu a situação. Ela sabia que nunca poderia dar a Carlos a vida que ele merecia, principalmente por causa da sua doença, que a impedia de ter filhos. A ideia de passar a doença para uma criança a angustiante. No fim, Maria aceitou que Lúcia seria a única capaz de dar a Carlos o que ele queria. O casamento de Carlos com Maria nunca foi apenas sobre amor. Na verdade, foi parte de um plano maior, orquestrado pelos 3. O casamento de Maria com Carlos foi uma maneira de garantir a herança da família, uma recompensa pelos anos em que ele se dedicou a cuidar dela. Os 3 tios de Maria logo perceberam o jogo de Carlos. Nunca gostaram dele, e agora tudo estava ficando claro. Ele só queria o dinheiro. A história que ele contava sobre ter largado o emprego para cuidar de Maria não passava de uma fachada. Na verdade, ele havia sido demitido por ter desviado mais de $25 mil da empresa onde trabalhava. Ele teve a opção de pagar o valor de volta, parcelado, ou enfrentar acusações criminais. Claro que ele usou o dinheiro de Maria para cobrir o prejuízo. Além disso, os tios começaram a suspeitar que os pais de Carlos estavam cientes de tudo e estavam fingindo desaprovar o relacionamento, tentando fazer parecer que não estavam envolvidos no plano de enriquecimento, uma vez que Carlos herdasse tudo.
O advogado de Carlos defendeu que o que aconteceu naquela noite foi um caso de legítima defesa. Segundo ele, Fernando, o tio de Maria, flagrou Carlos e Helena juntos e perdeu a cabeça. Ele atacou Carlos e até pegou uma faca da cozinha. Em pânico, Carlos revidou e acabou matando Fernando no processo. O advogado alegou que foi uma questão de vida ou morte. Se Carlos não tivesse se defendido, seria ele quem teria morrido. Enquanto isso, Helena não hesitou em confessar sua participação. Admitiu que sempre teve interesse por Carlos. Quando viu a oportunidade, usou isso para ameaçá-lo. Ela até reconheceu que usou o caso com Carlos como uma forma de vingança, além de ter jogado com os sentimentos dele para manipular a situação e satisfazer seus próprios desejos. Tudo isso no mesmo dia em que sua filha faleceu. No dia 5 de janeiro de 2022, o Tribunal Regional de Julgamento de Manila condenou Carlos a 15 anos de prisão por homicídio culposo em segundo grau, após matado Fernando no que foi considerado um ato de autodefesa. Lúcia e Helena foram inocentadas de qualquer delito. Além disso, Carlos foi acusado de apropriação indébita e recebeu mais 10 meses de prisão. Ele não ficou com nada do patrimônio de sua falecida esposa. Tudo foi destinado à mãe de Lúcia e Helena. Depois de tudo isso, quando a poeira baixou, Lúcia se casou com outro homem e seguiu sua vida, deixando o passado para trás. O que você acha? Que lições podemos aprender com essa história?